A seguir, mais modernamente, alguns tentam mostrar que há uma escola evidencialista, quer dizer, a revelação divina que foi expressa através da criação. Isso está relatado no primeiro capítulo de Romanos, quando Paulo diz que os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem através da criação. Então, os evidencialistas, eles entendem que há evidências, há manifestação clara a respeito da existência de Deus. E o texto de Paulo, de fato, nos mostra que os homens, eles são indesculpáveis, porque há um testemunho que Deus ele colocou sobre a providência, quer dizer, o correr da história e dos acontecimentos. Isto fica claro pelo texto bíblico, que Deus não deixou de dar testemunho, ele provê as coisas para o prosseguimento da vida sobre a face da terra, demonstrando inequivocamente que existe alguém que conduz todo o cosmos. Também ele deixou um testemunho de si na própria consciência, quer dizer, os homens, por mais que eles queiram abafar a voz das suas consciências, testemunhem-lhes fortemente o tempo todo a própria lei de Deus. Eles têm a lei do Senhor escrita em seus corações, é o que diz o texto bíblico. E nós vamos observar que, ainda que os homens desconheçam os 10 mandamentos de Moisés, a estrutura jurídica sobre a face da terra não foge muito daquilo que o próprio Decálogo, experimentado formalmente através da escrita de Moisés, ali expressa por ele na revelação do Monte Sinai, não foge muito desse Decálogo. E então o que nós vemos é que a escola evidencialista procurou trabalhar muito esses dados. Nós temos trabalhos magistrais. Eu quero citar aqui um grande evidencialista, Lee Strobel, é um jornalista americano, que escreveu alguns livros importantes que mostram evidências. Nós temos fartamente material, por exemplo, manuscritológico. Não há nada que se equipare às escrituras como as suas provas manuscritológicas. Para você ter uma ideia, os manuscritos que nós temos de Aristóteles vão ser descobertos, alguns deles, 9 séculos depois da sua confecção, ou até mais. E um número muito pequeno, eu não me recordo aqui precisamente, mas eu sei que não passa de 3 dezenas de cópias. Ao passo que do Novo Testamento apenas nós temos quase que 5.000 manuscritos produzidos 25 anos depois do primeiro século da era cristã. Nós já temos fragmentos do texto bíblico que são tal qual nós temos hoje, por exemplo, nas nossas Bíblias. Há evidências manuscritológicas impressionantes, como, por exemplo, os manuscritos de Qumran, que foram descobertos na década de 40 do século passado. Nós estamos falando depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde as crianças, ao jogarem pedras nos buracos ali na região onde fica Qumran, na própria Jerusalém, nas proximidades ali de Jerusalém, o que ocorre? Eles se depararam que haviam canos de barro, vasos de barro, onde estavam alojados vários pergaminhos. E esses pergaminhos serviam à seita dos essênios, que era contemporânea de Cristo Jesus. Esta seita surge alguns anos antes, 100 anos antes, se não me engano, e ela termina 30 ou 40 anos depois de Cristo Jesus. E esses essênios armazenaram vários fragmentos das Bíblias. E isso chocou o mundo, porque é a maior descoberta manuscritológica já vista sobre a face da Terra, em que, quando foram verificar o texto, por exemplo, de Isaías, isso está exposto lá em Israel, era justamente o texto que nós temos aqui. Quer dizer, Isaías é um profeta que profetizou 700 anos antes de Cristo. Os essênios, que armazenaram esse texto, colocaram esse texto ali na caverna de Qumran, por volta desse momento em que Cristo vai aparecer. Ou seja, 600 anos depois, esse texto foi preservado. E quase 2.000 anos depois, esse texto é descoberto. Então nós estamos falando de mais de 2.500 anos
da existência de um texto que é exatamente igual àquele que você, se é católico, se é cristão, se é evangélico, possui na sua casa. Esta é uma evidência fabulosa, mas nós sabemos que essas evidências por si mesmas, elas não podem produzir a fé genuína, a fé salvífica. Esta é uma atuação do Espírito de Deus na vida do homem a partir da pregação do Evangelho. Pela fé, pelo ouvir a pregação da palavra, a fé então criada por Deus no coração do homem. Esta fé não é uma fé que o homem exerce tal como ele faz quando vai, por exemplo, se submeter a uma cirurgia. Você tem que confiar no médico. Você tem que confiar. Não há outra alternativa. Mas esta fé que se revela nas Escrituras é uma fé salvífica, não é apenas um assentimento, uma concordância da mente, ou um agir sem o entendimento, a compreensão do que significa esta ação. A fé salvífica, portanto, projeta a alma para fora de si mesma, em busca de Cristo Jesus, e repousa nele para a sua salvação. As evidências, elas são importantes, elas devem ser juntadas à pregação da palavra, mas elas por si mesmas, nós caímos, aqui está então o ponto negativo do evidencialismo. Nós temos alguns que entendem que este é de fato o seu ponto mais complexo, porque nós caímos numa certa circularidade. Você precisa de uma evidência, essa não foi satisfatória, você precisa da evidência, e assim por diante. Mas não quer dizer que nas Escrituras Deus não aponta as evidências a respeito da criação, do seu ser, da sua glória. Não. Nós temos relatos onde Deus conclama a criação para dar testemunho ao homem a respeito da divindade. Veja, por exemplo, os capítulos finais do livro de Jó, onde o próprio Deus intima Jó a responder perguntas que são irrespondíveis, porquanto são respostas que somente Deus pode prover. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele é insondável no seu ser e Ele se revela ao homem. E esses rastros deixados por Deus, os vestígios de Deus, estão na sua criação, na consciência humana e na providência.